Enfim, um outro assunto que eu queria falar com vocês é sobre o assunto da desoneração dos combustíveis. E antes de falar sobre isso, eu queria perguntar para vocês o que é que vocês pensam sobre isso, né? Porque eu tenho uma concepção de que essa desoneração nesse momento, ela é um acerto, mas é um acerto complexo e deixa de ser acerto se for mantida por muito tempo, especialmente na gasolina. Eu vou explicar agora essa questão. Acho que todo mundo aqui sabe que o governo Bolsonaro manteve a política de preços do governo Temer de paridade internacional dos preços, que trata os produtos nacionais derivados do petróleo como se fossem importados. Bolsonaro manteve isso. E isso, a proporção que o preço está em dólar e está, além de impactado pelo dólar, impactado pelo preço internacional do barril de petróleo, o que foi que aconteceu quando o real se desvalorizou em relação ao dólar e o preço do barril de petróleo aumentou? O preço da gasolina, do diesel e do gás de cozinha disparou no Brasil. Todo mundo viu isso. Qual foi a solução eleitoreira do Bolsonaro? Reduzir a tributação. Qual é o impacto disso na saúde e na educação dos estados? Desfinanciamento. O que significa que, sim, o Brasil deve recolocar os impostos na gasolina e no diesel. No gás de cozinha, a tributação deve ser mínima, porque tem uma questão social ali. Mas a questão é a seguinte: faz sentido o governo brasileiro recolocar esses impostos nos derivados do petróleo no primeiro mês de governo Lula? Porque se recolocar esses impostos agora, antes de mudar a política de preços da Petrobras, o que é que vai acontecer? A gasolina vai subir de preço, o diesel vai subir de preço e o gás de cozinha vai subir de preço. E o que é que vai acontecer com a popularidade de Lula com a subida de preço da gasolina, do diesel e do gás de cozinha? Vai cair. Um governo que acabou de ser eleito pode se dar ao luxo de perder popularidade? Não, não pode. Então, qual foi a jogada de Lula? Manter a desoneração do gás de cozinha e do diesel pelo ano inteiro, e o diesel faz sentido. No gás de cozinha tem uma questão social. No diesel faz sentido porque o diesel ele depende mais de importação do que da gasolina, e a gasolina por 2 meses. O que é que tem que acontecer? O Jean Paul Prates, o novo presidente da Petrobras, indicado pelo Lula. O que é que tem que acontecer em 2 meses? O Jean Paul Prates tem que mudar a política de preços da Petrobras para permitir que a política de preços seja, em vez da paridade internacional de preços, que é o que temos hoje, ela seja uma prática muito, muito simples. Aquilo que é importado, ok, é importado, já paga imposto, já tem o imposto de importação, já tem o custo em dólar precificado, não dá para fazer nada com isso. Mas 75% a 80% da produção da Petrobras é feita de insumos nacionais. Esses insumos nacionais, como é que você constrói o preço? Simples. O custo de produção, né? Por exemplo, o custo para fazer um celular, né? O custo para fazer esse controle aqui. O custo de produção dos produtos nacionais, mais 6 a 7% de lucro. Aí você tem o preço. Quanto é que custa produzir esse barril aqui no Brasil? Já que 75% a 80% do que vai no barril é nosso. E a parte nossa a gente pode precificar dessa maneira. A nossa parte custa X. Quanto a gente precisa de lucro para a empresa continuar operacional? 6 a 7% em cima de X. Ok, colocamos o lucro. Agora temos o preço. Se for feito isso, só isso, o preço de tudo que é produzido pela Petrobras automaticamente cai. Com a queda desses preços, você vai poder tributar, e deve-se tributar, a gasolina, e quando mudar a política de preço, eu acho até que a gasolina deve ser tributada um pouco a mais ao longo do ano. Por quê? Porque
você deve manter o preço da gasolina não tão baixo, um pouco razoável, e você deve incentivar as pessoas a usarem etanol, né? Ou você usarem carros elétricos. Tem que ter uma política de incentivo ao uso do etanol e uma política de incentivo ao uso de carros elétricos, porque são melhores para o meio ambiente. Então, isso é muito importante fazer. E quando você tiver um refino maior e mais produção no diesel, você volta a taxar o diesel. Você só não precisa taxar pesadamente o gás de cozinha, porque o gás de cozinha é fundamental para milhões de brasileiros cozinharem a comida. Então, o Lula, o governo Lula, ele acerta, no meu ponto de vista, ao manter essa desoneração da gasolina por 2 meses. Mas se a desoneração da gasolina ficar até o fim do ano, que não é o que está previsto pela medida provisória, a medida provisória fala apenas em 2 meses. Mas se ficar até o fim do ano, o que é um acerto hoje, vira um erro até o final do ano. Ficou claro? Ficou difícil? Coloquem suas perguntas e eu peço também que vocês coloquem superchat, virem membros da Folha Democrática TV, deem chats, porque isso ajuda muito a gente. Eu vou ler aqui alguns comentários, né? O Janone diz: Lula foi presidiário por acidente, é nosso presidente. Bolsonaro foi presidente por acidente e será presidiário. Eu só discordo dizer que Lula foi presidiário por acidente. Ele foi presidiário por um processo injusto de um juiz parcial e de um promotor parcial que condenaram Lula para tirar ele da disputa presidencial. Né? É um processo enviesado. Né? E, aliás, claramente enviesado. As evidências no processo são fraquíssimas, viu? Peço a vocês que olhem esse processo do Lula, vocês vão ver. As evidências são frouxas. Viu? Aí eu não estou dizendo para ninguém botar a mão no fogo por ninguém, não. Só examinem as evidências. E vocês vão ver que as evidências são frouxas. Boa noite, minha tia se informa pelo Zap, tadinha. Tenho que explicar com bastante calma. Se a pessoa tem como fonte de informação o WhatsApp, às vezes o WhatsApp da família, que só reproduz fake news de extrema-direita, é complicado. Felizmente, minha família são poucos os bolsonaristas, são bem poucos. E na família assim mais próxima, nem tem. São mais uns tios e primos, né? Gente mais distante, né? Não são tios próximos, não, que são bolsonaristas. São bem poucos e não são tão próximos. Vocês viram ali, Célia, que eu consertei o negócio do acidente, né? Não foi um acidente, não, né? Foi uma coisa arquitetada, armada, foi armação.